Bom, vocês estão me ouvindo bem, né? A gente vai começar aqui então. E sobre esse assunto, pessoal, que para mim ele é muito importante, que é sobre crenças limitantes. Eu quero mais uma vez dar as boas-vindas, dizer que eu estou muito feliz em ter vocês aqui hoje. Sei que tem pessoas novas aqui também, tem alguns colegas também, terapeutas aqui, alguns colegas, né, de formação, que são terapeutas também, que estão aqui acompanhando. E isso é muito bom. Essa troca, ela é muito boa, ela é muito interessante, muito válida para o crescimento de todos, viu. E, pessoal, eu quero fazer um acordo com vocês, antes da gente começar. Tudo que eu estiver falando aqui, tudo que eu estiver trazendo aqui para vocês, que vocês achar que é interessante, que está fazendo sentido, que fez sentido, comentem aí. Vão comentando, porque eu deixei os áudios fechados aí, justamente para não ter interrupções, para não ter barulhos aí e não acabar atrapalhando. Depois eu vou estar abrindo para quem quiser falar. Mas assim, ó, qualquer coisa que vocês quiserem comentar, falar, questionar, dar a opinião de vocês, daqui a pouco caiu aquela ficha, né? Coloque ali, caiu a ficha, né? É importante para a gente ver o que que tá fluindo, o que que tá abrindo. A ideia é o quê? Sempre quando eu trago mentorias, é trazer clareza. E nós vamos ter uma breve ferramenta também, uma breve técnica que nós vamos estar usando hoje durante, coisa pequena, até porque senão a gente vai se estender até amanhã aqui, e eu sei que nem todo mundo consegue ficar até amanhã, né? Mas vamos dar continuidade aqui, tá bom? Então eu quero ver vocês interagindo, eu quero ver vocês participando, comentando aí. Mas antes de tudo, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, uma pergunta direta para vocês que estão aí. Você que está aí, que entrou nessa mentoria, que está nessa mentoria aí, você já sentiu que você já sentiu que nem tudo para dar certo, que tem tudo para dar certo. Você já sentiu que você tem tudo para dar certo, mas que sempre vem algo invisível e te puxa para trás? Vocês já sentiram isso em algum momento? Alguém de vocês já sentiu isso? Que você tem tudo para dar certo, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja no negócio, seja na vida pessoal, qualquer situação, que tem tudo para dar certo. Mas aí tem algo invisível que te puxa para trás. Se sim, comente aí, tá bom? Comente aí para mim já saber alguma coisa a respeito. Ó, sim, maravilha. É como se estivesse uma força te freando, tá? Mesmo quando você tenta acelerar. Já aconteceu de você olhar para a sua vida e perceber que não era a falta de capacidade, não era a falta de esforço, mas era como se estivesse uma voz interna lá, aquela vozinha lá no fundo te dizendo: você não consegue, não é para você, isso não vai dar certo. Se isso faz sentido para vocês aí, eu quero que vocês respirem fundo, porque hoje a gente vai conversar sobre o que ninguém te explicou com profundidade. As crenças limitantes que controlam silenciosamente a sua vida. E não, isso não é papo de autoajuda barata que eu vou estar trazendo para vocês hoje. Eu não estou aqui para dar frases prontas de motivação, de incentivo. Eu estou aqui para te entregar o que a ciência já provou, mas que quase ninguém transforma em conhecimento prático, aplicado, direto, como você vai viver aqui comigo hoje. Você já se perguntou por quê? Mesmo com tanta informação, tanta técnica, tanta ferramenta por aí,
Algumas pessoas, elas continuam presas no mesmo lugar. Vocês já se perguntaram sobre isso? Já pararam para pensar e refletir sobre isso? Por que que com tanta informação que a gente tem, tanto avanço, tantas técnicas, tantos profissionais, tantas ferramentas, mas algumas pessoas elas continuam presas no mesmo lugar? Porque não é sobre técnica apenas, é sobre permissão, é sobre mente, é sobre a sua programação invisível. E sabe o que que é mais curioso? A maior parte dessas programações nem são suas. Foram colocadas aí pela família, pela escola, pela sociedade, quando você ainda era vulnerável, ainda era aberto, ainda era uma esponja que absorvia tudo isso. Mas hoje a gente vai limpar essa esponja. Mas antes eu preciso que você entre comigo nessa jornada, com curiosidade e com responsabilidade. Porque o que eu vou entregar aqui hoje, eu não vou te entregar atalhos fáceis. Eu vou entregar conhecimento profundo aqui para vocês, com bases na neurociência, na hipnose, na PNL e no funcionamento real do nosso cérebro. E mais do que isso, eu vou te fazer pensar e pensar diferente, porque a verdadeira transformação ela começa quando você para de repetir e começa a questionar, a se questionar. É isso mesmo. Imagina que a sua mente ela é como um GPS. Você pode até querer ir para um novo destino, mas se o sistema que comanda o GPS está programado para te levar para o mesmo lugar de sempre, adivinha o que que acontece? Você vai parar exatamente onde sempre parou. Se estiver fazendo sentido, vão comentando aí. Essa mentoria é para quem está cansado de rodar em círculos, para quem sabe que precisa mudar algo profundo e para quem tem coragem de olhar para dentro com verdade. Porque é isso que a gente vai fazer aqui. E eu já vou adiantar para vocês. Não tem ninguém quebrado aqui. Tem só programações que podem ser ressignificadas. E a melhor parte, a mente muda, o cérebro muda, a vida muda. E eu vou mostrar para vocês hoje como fazer isso. Mas antes de tudo, eu quero que vocês me respondam aqui no chat, ou só responde mentalmente para vocês mesmos. Qual é a crença mais pesada que ainda prende vocês? Cada um de vocês que está aqui. Qual é a crença mais pesada que está te prendendo? Se quiser comentar no chat, comenta, ou comenta internamente com você. Mas você tem que colocar isso para fora de alguma forma. Aquela que você não quer mais carregar, mas que ainda ela aparece, talvez escondida, quando você está prestes a dar um passo importante. E eu te garanto, hoje a gente vai falar sobre ela. E talvez você nunca mais olhe para ela do mesmo jeito. Agora que você já começou a se conectar com o que realmente está te travando, deixa eu me apresentar bem rapidinho aqui, tá?
Sei que tem algumas pessoas que já me conhecem, talvez tenha algumas pessoas novas aqui, que não me conhecem ainda. Então, eu sou Silvio Silveira, sou terapeuta, sou mentor, sou trainer em PNL, hipnose, coach, especialista em neurociência comportamental. A minha missão é ajudar pessoas como vocês a se libertarem de dores emocionais, autossabotagens, bloqueios inconscientes que vêm travando sonhos, relações e até a própria identidade. Eu já acompanhei centenas de pessoas em processos profundos de transformação. E cada vez que alguém rompe uma crença limitante, é como se uma nova versão daquela pessoa nascesse ali, diante dos meus olhos. Não é só uma mudança de pensamento, é uma mudança de vida. É como tirar o óculos da ilusão e pela primeira vez enxergar com nitidez quem você é e tudo que você pode conquistar. E se você está aqui hoje é porque em algum nível você está pronto para isso. Talvez esteja cansado de repetir padrões, talvez já tenha tentado mudar, mas algo aí dentro ainda te puxa para trás. E eu entendo, de verdade. E é por isso que eu estou aqui, por isso que eu estou trazendo essa mentoria para vocês. O que eu vou te mostrar hoje não é só conteúdo, é vivência, é prática, é transformação real. Então, vamos lá, respire fundo aí e se permita. Agora que a gente já abriu esse portal de reflexão e apresentação, vamos mergulhar mais fundo. Você já ouviu o termo crença limitante tantas vezes que ela pode ter perdido o peso real na vida de cada um, não é mesmo? A gente ouve muito isso. E daqui a pouco, de tanto ouvir, ela já perdeu aquele peso real que ela traz. Mas deixa eu explicar de um jeito que talvez vocês nunca tenham ouvido. Uma crença limitante, ela é como uma lente suja que você coloca todos os dias sem perceber e enxerga o mundo através dessa lente. E o pior, você sabe que está usando essa lente. Só acha que o mundo é daquele jeito. É como se você tivesse colocado um óculos com a lente vermelha na infância e crescesse achando que tudo na vida é meio avermelhado. Do ponto de vista da neurociência, crença é o nome que nós damos a um conjunto de conexões neurais que foram reforçadas repetidas vezes até que se tornem algo automático. Em outras palavras, é um caminho no cérebro que foi asfaltado pela repetição emocional. Aconteceu algo, você deu um significado emocional para aquilo que aconteceu e registrou, repetiu algumas vezes e virou uma verdade para você. E como o nosso cérebro, o cérebro é econômico, ele ama economizar energia. E aí ele diz: já que essa informação foi repetida e foi forte, eu vou automatizar. E pronto, virou padrão, virou crença, virou verdade absoluta. Mesmo que não seja. Deixa eu ver aqui o que o Everton comentou aqui antes de mim continuar. PNL e hipnose são poderosas para a nossa transformação. Exatamente. PNL e hipnose são poderosas. Ferramentas incríveis que trazem resultados muito rápidos. Mas eu vou continuar aqui. Se for fazendo sentido para vocês, comenta aí. Caiu a ficha, fichas caindo, comente o que vocês quiserem aí. É como quando você cria um caminho na grama, sabe?
Quando você passa por cima todo o trecho várias vezes, pelo mesmo trecho, 1, 2, 10, 50 vezes, o que que acontece com a grama? Ela vai sumindo. E aquele caminho vira o quê? Um trajeto natural, mesmo que ele te leve para um lugar errado. Quer ver como isso funciona no dia a dia? Alguém te elogiou lá na infância, mas no mesmo dia alguém fez uma piada com você. Só que a emoção mais forte foi o quê? O constrangimento, o medo. E adivinha o que que virou referência para o seu cérebro? O elogio? Não, foi o constrangimento. E o nosso cérebro faz o quê? Registra. Ele registrou aquilo. Me destacar é perigoso. Mostrar o que eu sinto gera rejeição. Olha os pensamentos que vêm. E isso vira uma crença. E essa crença começa a te modelar. Você passa a se esconder, a se diminuir, a se auto-sabotar sem perceber. É a nível inconsciente. Você quer fazer as coisas, mas você se diminui, se esconde, se auto-sabota inconscientemente, silenciosamente. Você deixa de buscar oportunidades, evita desafios, se contenta com menos. E o mais cruel, você nem se dá de conta do que está fazendo. Você nem se dá de conta de que você está fazendo isso por medo de um cenário que nem existe mais. Porque a crença ela é antiga. Mas quem você é hoje já é outra pessoa. O seu sistema límbico, responsável pelas emoções, ele conversa com o córtex pré-frontal, que é onde estão as suas decisões. Se a emoção lá do passado for forte, ele toma o quê? O controle. Ou seja, você decide com base nas emoções antigas, não em escolhas conscientes. Comentem aí se está fazendo sentido, se vocês estão entendendo. E é por isso que você começa um projeto e não termina, que sonha, mas não age, que deseja, mas sabota. Porque existe uma parte sua que acredita profundamente que você pode. Ou seja, que você não pode, não consegue ou não merece. Tudo porque está guardado situações aqui dentro. Total sentido, falou Everton. Leandro disse que faz sentido. Uma crença limitante, ela é como uma coleira invisível. Você é um cão que cresceu preso num quintal com uma corrente curta. Um dia alguém solta a corrente, mas ele continua andando em círculos, no mesmo raio de antes, porque ele aprendeu que ali é o limite. Mesmo sem a corrente, ele permanece preso. E é exatamente isso que a mente faz com a gente. Agora me diz uma coisa. Quantos passos na sua vida você já deixou de dar? Não porque alguém te impediu, mas porque uma parte sua acreditou que você não poderia ir além. Quantas vezes você ficou dentro do raio da coleira, mesmo já estando livre? Agora que você entendeu o que são essas crenças e como elas são formadas, a próxima pergunta é:
como identificar quais são as suas crenças limitantes. Como fazer isso? Como identificar quais são as crenças limitantes que vocês têm? Porque só dá para mudar o que você reconhece. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, se prepare aí, se vocês estiverem com papel, caneta, deixa aí perto de vocês para fazer as anotações de vocês aí. Agora que você entendeu o que são crenças limitantes, nós vamos colocar o quê? Vamos colocar a lupa sobre a sua própria vida. Porque a verdadeira transformação, ela só começa quando você olha para dentro e se pergunta: o que, o que é que eu tenho acreditado que me mantém no mesmo lugar? O que é que eu tenho acreditado que me mantém no mesmo lugar? A gente vai fazer isso juntos agora e eu vou te conduzir com algumas perguntas, tá? E eu quero que você seja muito sincero com você mesmo. Você não precisa escrever no chat aí, tá? Mas se quiser anotar no seu caderno, pode te ajudar muito. O Everton colocou medo de julgamentos e a busca por aprovação de terceiros. Raila concordando? Exatamente. Então vamos lá, pessoal. Primeira pergunta. Em que área da sua vida você sente que sempre se sabota? Qual área da sua vida você sente que sempre se sabota? Pode ser nos relacionamentos, pode ser no financeiro, pode ser na saúde, na carreira. Às vezes tem mais, tá? Às vezes são várias áreas que a gente se sabota. Onde é que você sente que existe uma trava invisível? Aquele ciclo repetitivo que você já cansou de tentar mudar, mas que parece que algo sempre te puxa de volta. Pensa e anota aí. Em que áreas da sua vida você sente que mais se sabota? Ó, o Everton colocou ali que é o profissional. Agora nós vamos para a próxima. Se eu estiver indo muito rápido, vocês avisem aí que eu dou mais uma pausa. Leandro, crença de merecimento. Porque como vai ser um pouco longa, vou tentar não parar tanto, tá? Porque eu quero ir conversando com vocês, eu quero que vocês vão conversando aí. Maravilha, então. Então, assim, a segunda pergunta que eu vou fazer para vocês. Quando você pensa em conquistar algo maior, o que que você ouve dentro da sua mente? Quando você quer conquistar algo maior, por exemplo, eu tenho um trabalho e eu quero uma promoção. O que que você ouve lá dentro da sua mente? Ou você quer montar um negócio, ou você quer alcançar algum objetivo na sua vida? Quando você quer conquistar algo maior para você, o que que você ouve dentro da sua mente? Frases como isso não é para mim, são exemplos que eu estou dando aqui, tá? Vai dar errado, eu não sou bom o suficiente, vão me julgar. Isso, meu amigo, isso, minha amiga, ó, são as vozes das suas crenças, viu? Isso que vocês estão pensando aí são as vozes das suas crenças. Ó, o Everton falou aqui, ó. Sempre acho que não sou bom o suficiente para ir para o próximo nível, que não estou preparado. Ninguém está preparado, a gente não nasce preparado. A gente vai se preparando ao longo. Na verdade, a gente tem todos os recursos dentro da gente. Só que, dependendo do que eu vou fazer, eu não vou estar preparado. Eu, como terapeuta, nunca estou preparado, eu tenho que estar sempre buscando mais. É isso que nos faz crescer cada vez mais, não ficar parado.
Se eu me conformar que eu já sei tudo, que eu sou bom o suficiente, eu paro no tempo. Ó, a Sara colocou será? O será seria um questionamento que vem de você? Será que você consegue? Seria isso, Sara? Cláudia, não vou dar conta. Ah, a Sara colocou, e se não der certo? Crenças de capacitação, Leandro. A Raila, não sou capaz, será? Maravilha. Um exemplo clássico dessa segunda pergunta. A pessoa diz que quer ganhar mais dinheiro, mas vive dizendo que dinheiro é difícil, ou que quem tem dinheiro é arrogante. Ela quer ir para frente, mas a crença dela puxa ela para trás. É como tentar dirigir com o freio de mão puxado. Não vai. Vai parar, vai ficar parado. Vamos para a terceira pergunta. O que você aprendeu na infância ou ao longo da vida que hoje pode estar te limitando? O que vocês acham que vocês aprenderam na infância ou ao longo da vida de vocês que pode estar limitando vocês hoje? Pense nas frases que você ouvia dos seus pais, dos seus professores, dos seus avós, pessoas que conviviam com a sua família. Por exemplo, menino calado é o que se comporta. Menina calada é que se comporta. Quem muito se mostra, acaba sozinho. Não sei se vocês já ouviram esse tipo de palavras. Se aí vocês já ouviram esse tipo de palavras. Ó, outra, por exemplo, você tem que se conectar, perdão, você tem que se contentar com o que você tem. Isso não é para gente como a gente. Vocês já ouviram, de repente, os pais de vocês falar para vocês que isso não é para gente como a gente? Essas frases, elas viram programações internas. Você cresce, muda de cidade, muda de emprego, mas continua obedecendo inconscientemente essas ordens antigas. Querer não é poder. Ah, a Sara falou aí. Exato, Sara. E só que a gente acredita nisso muitas vezes. Mesmo que não seja consciente, a gente sabe que é possível. Querer é poder. Porque primeiro eu tenho que querer. Se eu não querer, se eu não manifestar que eu quero alguma coisa, eu não vou poder. Primeiro eu tenho que querer. Só que a gente acredita piamente nisso aqui. É como se você estivesse carregando uma mochila invisível. Dentro dela tem essas vozes do passado. E por mais que você corra, por mais que você queira chegar num novo lugar, num novo caminho, essa mochila ela pesa e você nem sabe por quê, mas ela está lá. E é a chave para alívio. A chave para o alívio é identificar o que tem dentro dessa mochila. Agora, fecha os olhos por um momento aí, se você puder. Fecha os olhos aí. Quem puder fechar os olhos por um momento, fecha os olhos aí. E repete mentalmente aí. O que eu acredito sobre mim, sobre os outros e sobre a vida, que talvez nem seja meu. O que eu acredito sobre mim, sobre os outros e sobre a vida, que talvez nem seja meu. Por muitas vezes, Raila, Everton, Jotan, Adriana, Cláudia, por muitas vezes, a crença nem é sua, ela é herdada, ela é copiada.
E você está pagando um preço muito alto por algo que nem nasceu dentro de você. Na neurociência, isso se chama de aprendizado implícito. São informações que você não precisou ouvir 1000 vezes. Bastou uma vivência forte, uma emoção intensa e pronto. O cérebro gravou como padrão de proteção. E o nosso cérebro está ali para nos proteger. A questão é que quando essa proteção, a questão é que essa proteção ela é antiga, coisas que aconteceu lá no passado. Aí hoje isso tudo virou prisão. Talvez você tenha escutado alguma vez, ainda criança, você só dá trabalho. Isso é normal. Talvez você já tenha escutado isso. Isso só dá trabalho. E desde então você tenta o quê? Tenta o tempo todo agradar, se provar, não incomodar. Cresceu, ó, uma simples frase. Você só dá trabalho. Desde então você passa o tempo todo a tentar agradar, se provar, não incomodar. Cresceu com medo de ser rejeitado muitas vezes. E aí é muito fácil entrar em relacionamentos tóxicos, abusivos. Quando eu digo relacionamento, não é só relacionamento amoroso, tá? Amizades, trabalho, várias situações. Então, a pessoa cresceu com medo de ser rejeitada, aí vem dependência emocional. E hoje, quando você precisa se posicionar, o que que acontece? Você trava. Quando alguém te confronta, você recua, porque existe uma parte sua que acredita. Se eu me posicionar, eu vou perder amor, eu vou perder oportunidade, eu vou perder um monte de coisa. Mas deixa eu te contar uma coisa, tudo aquilo que pode ser nomeado, pode ser ressignificado. O que você trouxe para a consciência, tudo que eu estou falando e que está fazendo sentido, está trazendo insights para vocês, que vocês estão trazendo para a consciência, tudo isso vocês podem mudar. A mente humana, ela não é uma sentença, tá? Ela é um processo de construção. E agora que você começou o que é identificar o que te limita, a gente vai começar a agir durante a mentoria, porque o próximo passo é entender como essas crenças te influenciam no dia a dia, nas suas decisões, nos seus resultados. Mestre, vou precisar sair, vou entrar no metrô. Depois vou acompanhar a gravação. Aproveite a aula, pessoal. Vai ser incrível. Valeu, Everton, gratidão. Bom retorno para casa aí. Então, pessoal, agora que você começou a identificar as suas crenças, a gente precisa dar um passo ainda mais profundo. Porque não basta só saber que tem uma crença. Você precisa entender como ela te conduz, como ela decide por você, como ela afeta as suas ações, como ela te impede de viver o que você quer. E para isso eu quero que você entenda uma coisa. Toda crença cria um filtro mental. É como se você colocasse um óculos invisível e tudo que você enxerga passa por essa lente. Se a sua lente é eu não sou bom o suficiente, você pode receber um elogio sincero de alguém. E ainda assim você vai achar que a pessoa só está sendo educada. Você pode ter um talento,
mas você vai se esconder com medo de falhar. Essa lente, ela distorce a realidade. Ela sabota as suas decisões, ela sabota as suas decisões, ela faz você aceitar menos do que você merece. E o pior, ela faz isso sem que você perceba. Mas deixa eu contar uma história real aqui para vocês. Uma cliente, ela me procurou porque dizia que estava sempre se relacionando com homens que a atraíam, e a ignoravam, e a faziam se sentir pequena. E o mais curioso disso, ela sabia que merecia mais, mas sempre que aparecia alguém que tratava ela com respeito, ela se afastava. Dizia que não sentia química, que não tinha conexão. Sabe por quê? Talvez para alguns aqui pode ser engraçado. Talvez para outros vai cair fichas. Talvez alguém aqui já passou pela mesma situação. Sabe por que que ela dizia que não sentia química, que não tinha conexão? Porque a crença dela era que amor de verdade dói. Homem de verdade é bruto. Ela aprendeu isso vendo o quê? O casamento dos pais. E sem perceber, repetia o mesmo padrão. A crença estava no volante e ela que fazia só apertava os pedais e seguia, repetindo ciclos. Pensa agora na sua vida. Quais decisões você tem tomado com base no medo? Quais oportunidades você deixou passar por se sentir insuficiente? Quantas vezes você disse não para algo que você queria muito, só porque a sua crença disse que não era para você? É como estar num barco, você quer ir para o norte, mas o leme está programado para o sul. Você pode remar o quanto você quiser, mas o barco ele sempre vai virar para onde? Para onde o leme manda. E o leme, nesse caso, são suas crenças. Tem gente que acha que está sem foco, que precisa de mais disciplina, que falta motivação, mas o que falta mesmo é alinhar o leme. Na neurociência, isso chamamos de viés cognitivo automático. Você age conforme aquilo que o seu cérebro acredita que é verdade. Mesmo que racionalmente você diga, eu quero crescer. Se a sua mente inconsciente acredita que crescer vai gerar rejeição, ou que você não merece, ela vai sabotar você. E o mais cruel, vai parecer que foi coincidência, mas não é. É crença. Quer outro exemplo? Teve um rapaz que me disse que queria, me procurou também um cliente, me disse que queria dobrar o faturamento como autônomo. Mas toda vez que ele recebia propostas maiores, ele hesitava. Sentia um desconforto, um medo de cobrar mais caro, medo de parecer ganancioso. Quando nós investigamos isso, lá estava o quê? A crença. O dinheiro corrompe. Se eu ganhar muito, vão se afastar de mim. E o resultado, inconscientemente, ele se mantinha no teto. Ele se boicotava. Para quê? Para continuar sendo aceito pela imagem que ele mesmo criou de gente boa. E isso acontece o tempo todo com muita gente. Então agora pensa,
que resultado na sua vida hoje pode ser consequência direta de crenças limitantes. Que resultado na sua vida hoje ele pode ser consequência de crenças limitantes? Pense nisso. Quais sonhos estão sendo adiados? Não por falta de capacidade, mas por excesso de autossabotagem. O medo de não ser amado, o medo do fracasso, o medo da crítica, tudo isso tem uma raiz em uma crença. Enquanto você não mudar o que você acredita, nada muda do que você vive. Mas calma, porque agora que você está começando a enxergar com mais clareza sobre crenças, a gente vai entrar na próxima etapa. E nela vocês vão entender como é possível mudar essas crenças, como reprogramar a sua mente e como ressignificar tudo isso para quê? Se libertar desse ciclo. Mas antes disso, eu quero que vocês comentem aqui. Vocês estão muito quietos. Ou está muito interessante, vocês estão concentrados, ou vocês não estão entendendo nada, ou está péssimo. Comentem alguma coisa aí que eu quero saber se vocês estão entendendo. Sara falou incrível. Ah, legal, Sara. Sara, só você tá achando incrível, viu? Ó, Leandro, ó, Leandro, eu tenho hiperfoco. Ah, ela é sensacional. Leandro deu risada ali, ó. Maravilhoso. Filho, sem palavras. Muito bom. Maravilha. É que se vocês estão quietos aí, daqui a pouco eu vou imaginar que tá horrível, que vocês não estão entendendo nada. E eu quero assim, ó, eu quero que vocês saiam daqui hoje entendendo muito sobre crenças e quem sabe com algumas crenças já sendo mudadas, tá? Porque é só o começo. Agora que vocês já entenderam o que que são as crenças, já começou a identificar as suas, né? E, e já viu o quanto elas impactam diretamente nos nossos resultados, nas nossas decisões. A pergunta que fica é, tá, tá, Silvio, mas como eu mudo isso? Você muda reprogramando o seu sistema interno, porque crença é como um software mental. E se você quer resultados diferentes, não adianta mudar só as ações, você tem que mudar o programa. Pensa comigo aí agora, ó. Você pode ter um celular mais moderno que seja, mas se o sistema desse celular está desatualizado, ele trava, ele erra, ele fica lento. E às vezes você nem percebe que o problema não é o aparelho, e sim o sistema que está rodando por trás de tudo. Com a mente é igual. Você pode ter a melhor intenção, a melhor força de vontade, mas se a crença limitante ainda está rodando, ela vai o quê? Ela vai travar o progresso. Então aqui vai uma verdade nua e crua para vocês. Crença limitante não se vence com força. Ela se vence com consciência, com estratégia, com repetição, com transformação interna. Eu vou trazer algumas técnicas aqui para vocês entenderem como mudar algumas coisas. A primeira técnica é técnica da ressignificação. É quando você pega uma crença antiga e você muda o significado dela na sua mente. Um exemplo que eu vou trazer para vocês. Uma mulher disse que eu nunca consegui manter um relacionamento saudável. Eu sou o problema. Essa era a crença dela.
Quando a gente foi mais a fundo, vimos que o padrão vinha da infância. Ela cresceu tentando agradar o pai que era ausente e se sentia insuficiente. Ao ressignificar essa crença, ela entendeu que não era o problema. Ela só tinha aprendido a se calar, a se submeter. Para quê? Para ser amada. A nova crença que ela instalou foi: eu posso ser amada por quem sou, sem precisar me anular. A partir daí, ela começou a dizer não, a se posicionar, a se valorizar e a atrair pessoas que respeitavam ela. Outra técnica, a técnica do questionamento profundo. Na PNL, a gente usa uma técnica que ela é chamada de metamodelo da linguagem. É quando você questiona a verdade da crença. Porque toda crença ela é baseada numa generalização. E as generalizações podem ser quebradas. Se alguém diz, eu sempre estrago tudo, por exemplo, a gente pergunta, por exemplo, assim, ó, eu vou usar a Raila aqui, tá? Que está aparecendo aqui para mim. Se alguém diz assim, ó, se a Raila diz assim, ó, eu sempre estrago tudo, aí eu vou lá e pergunto para ela, sempre? Em todas as situações? Às vezes a pessoa está apenas generalizando. Eu sempre estrago tudo. Ó, sempre. Aí eu pergunto, sempre? Em todas as situações? Aí eu vou mais fundo ainda, eu pergunto, me dá um exemplo de quando você não estragou tudo. Então a gente começa a mexer com as crenças, mexer com o que a pessoa acredita. Que é o quê? Algo que ela generalizou. Aí a mente começa a perceber falhas na crença. E se tem uma falha, então ela não é uma verdade absoluta. E se não é absoluta, pode ser transformada. Vamos para mais uma técnica aqui, ó. Técnica de substituição por afirmações poderosas. Uma crença, ela nunca é eliminada no vazio, tá? Você precisa colocar algo novo no lugar. Eu tenho algo, eu preciso substituir por alguma coisa. Por isso, eu ensino o uso de quê? Das afirmações reconstrutivas, que não são frases prontas de livros de autoajuda. Elas têm que ser reais para você, para cada um. É individualizado. Alinhadas com o que você deseja construir. Repetidas com envolvimento emocional. Não pode ser simplesmente eu vou lá repetir alguma coisa. Tem que ser algo muito profundo. Se antes a Raila dizia, vou pegar a Raila aqui hoje, eu não sou capaz. Começa a repetir com verdade, com presença. Eu aprendo rápido. Eu sou capaz de crescer. Eu estou evoluindo todos os dias. Pode parecer simples, né? Vocês que estão aí estão pensando, poxa, mas é tão simples, tão básico. Mas é exatamente isso que reprograma. A repetição consciente e sentida, ela cria novas conexões neurais. E aos poucos, a nova crença vira o novo padrão. Eu sei que eu tenho colegas aí que são profissionais, estão aí. Pode comentar aí. Pode comentar, pode acrescentar alguma coisa aí se fizer sentido. A neurociência ela mostra que a plasticidade cerebral permite o que? Novas conexões. Isso significa que o seu cérebro ele pode sim ser reprogramado. Mas ele precisa de repetição e emoção. É como andar de bicicleta. No começo é estranho, mas depois vira automático.
É como dirigir um carro. No começo, o carro que não é automático, conseguir todas aquelas engrenagens ali, acelerador, embreagem, freio, marcha, é complicado. Depois a gente faz aquilo sem olhar, é tudo automático, a gente sabe o que que vai fazer. Como que a gente aprendeu aquilo com a repetição? Com as crenças é a mesma coisa. Vamos para mais uma técnica aqui, a técnica da vivência imaginativa. Hipnose, visualização. Faz sentido, falou a Cláudia. O Leandro colocou verdade, reprogramar os gatilhos mentais. O Leandro também é profissional da área, viu, pessoal? Sabe muito. E, e nessa técnica, aqui entra algo muito poderoso, é da visualização. A visualização como um envolvimento emocional. Porque o nosso cérebro, ele não diferencia o que você imagina com emoção do que você viveu de fato. Eu guio muitos clientes em vivências onde eles revivem situações que são desafiadoras lá no passado. Só que agora, com maturidade de hoje. Então a gente consegue trabalhar muito isso. Eles conseguem visualizar situações que aconteceu lá no passado, só que hoje com uma maturidade que eles têm no aqui e agora, no hoje. Ali dentro da mente, eles dão um novo final àquela história. Eles se defendem, eles se posicionam, eles se libertam, e isso muda o registro emocional. Onde antes havia trauma, agora existe recurso. Isso é real. Isso é neurociência aplicada à transformação emocional. Então, sim, é possível mudar uma crença, mas é preciso clareza, técnica e continuidade. É uma escolha diária de transformação. Você não precisa viver a vida inteira guiado por verdades que não é sua. Você pode reconstruir, você pode escolher novos pensamentos, novas decisões, novos resultados. E pode fazer isso começando agora. Agora eu vou mostrar para vocês exatamente como instalar uma nova crença de forma prática e sustentável. E o mais, eu vou conduzir vocês num exercício aqui, agora, ao vivo, de ativação de uma nova verdade dentro de você. Chegou o momento mais profundo da nossa mentoria. Não é só falar, só dar exemplos, vamos praticar. Até agora você entendeu o que são crenças, identificaram o que estão, crenças que estão limitando vocês, perceberam que elas estão afetando a vida de vocês e aprenderam que elas podem sim ser mudadas. Mas eu quero mais do que ensinar vocês, eu quero conduzir vocês a viver essa mudança aqui e agora. Mesmo que seja o primeiro passo, tá? Porque às vezes a gente precisa de um pouco de mais tempo, a gente precisa de mais encontros. Tudo depende. Depende de cada pessoa, depende do ambiente onde vocês estão. Então, tudo faz sentido. Mas mesmo que seja o primeiro passo. Por isso agora eu peço para vocês aí, se sentem confortavelmente aí. Quem tiver de óculos, tira o óculos por um instante. Isso. Se puder, tome uma respiração bem profunda e feche os olhos. Respira fundo novamente e permita-se viver essa experiência. Uma experiência de conexão, de limpeza, de reprogramação.
Respire fundo agora, com os olhos fechados. Isso. Puxa o ar, segura um pouco, solta lentamente pela boca. Mais uma vez. Puxa o ar, segura, solta. E agora deixa o seu corpo ir relaxando. Solta os ombros, solta a mandíbula, relaxa a testa. Perceba o peso do seu corpo sendo sustentado. Não há nada que você precise fazer agora. Só se permitir estar aqui, presente, inteiro, inteira. Agora imagine que você está caminhando por um lugar seguro. Pode ser uma trilha, um campo, uma praia. Você sente a brisa no rosto, o chão sobre seus pés. E lá na frente, você enxerga uma cabana. Essa cabana guarda algo importante. A raiz de uma crença que te limitou por muitos anos. Quando você entra nessa cabana, você encontra uma versão sua mais jovem. Pode ser uma criança, adolescente, ou talvez um momento específico do passado. Essa versão está ali, carregando uma crença do tipo: eu não sou capaz, eu não mereço ser feliz, eu sempre vou falhar. Observe essa versão de você. Sinta a dor que ela carrega, a confusão, o medo. Chegue perto. Chegue perto dela. É você, talvez criança, talvez adolescente. E diga mentalmente para o seu eu lá no passado: eu vejo você. Eu entendo a sua dor. Mas agora eu estou aqui. Acolha essa parte sua. Pegue-a pela mão e diga com amor e com firmeza: você não está mais sozinho. A partir de agora, eu cuido de você. Agora, imagine que surge uma luz muito forte, uma luz dourada, vibrante. Essa luz representa uma nova verdade, uma crença empoderadora. Escolha agora qual crença você quer instalar. Pode ser: eu sou capaz de realizar o que me proponho, eu mereço ser feliz, eu sou digno de amor, eu posso conquistar coisas grandiosas. Escolha. Escolha o que você quer colocar no lugar dessa crença que estava te prendendo. Escolha uma, ou crie uma, e repita mentalmente essa frase agora, como se ela fosse uma semente entrando no solo fértil da sua mente. E veja essa luz dourada envolvê-lo por completo. Como se essa nova verdade se espalhasse pelo seu coração, pela sua mente,
pelo seu corpo todo, como se cada célula estivesse recebendo essa nova informação. Agora, visualize uma cena futura, uma situação onde você costumava se sentir travado, limitado, mas agora você vive essa cena com essa nova crença ativada. Veja você mesmo, confiante, seguro, posicionado, fluindo, realizado. Sinta essa emoção. Sinta a leveza, a alegria, o orgulho. E diga para si mesmo em voz interna, ou em voz alta, se você quiser, com força: essa é minha nova verdade. Isso é o que eu sou agora. Repete mais uma vez: essa é a minha nova verdade. Isso é o que eu sou agora. E mais uma vez, bem forte: essa é a minha nova verdade. Isso é o que eu sou agora. Agora, respire mais uma vez bem profundamente. Isso. E tome mais uma respiração bem profunda. Traga essa nova emoção com você. Comece a movimentar os dedos das mãos, dos pés. Volte devagar, sentindo-se renovado, conectado, transformado. E quando você estiver pronto, pode abrir os olhos. No seu tempo. E muito bem. Você acabou de dar um passo poderoso. Essa nova crença, ela está aí plantada. E quanto mais você repetir, quanto mais você agir alinhado a ela, mais ela se fortalece. Eu quero que você se inscreva aqui no chat agora. Qual nova crença você escolheu instalar hoje? Coloca aí, declara. Porque o que é declarado é reforçado. E o que é reforçado transforma. Qual foi a crença que vocês escolheram instalar em vocês hoje? Leandro, forte, crença de possibilidade. Maravilha, Leandro. Sou capaz, a Cláudia. A Sara, eu estou evoluindo todos os dias, posso aprender. Incrível, Sara. Parabéns. Que legal, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse exercício aqui. Se mais alguém quiser escrever alguma coisa, pode escrever. Hoje, hoje vocês deram um passo gigantesco, tá? Vocês identificaram a limitação, romperam com ela e plantaram uma nova verdade aí dentro de vocês. Mas agora vem uma das partes mais importantes. Manter essa crença viva aí. Porque o velho padrão, ele ainda vai tentar voltar. Porque o mundo lá fora ainda pode te testar. Cláudia falou que foi ótimo. E é por isso que eu quero te ensinar agora formas de fortalecer essa nova crença todos os dias. Primeiro, repetição consciente, o poder da palavra. Tudo que é repetido, ele é absorvido pela mente como verdade. Sensação maravilhosa, Raila, que legal, pessoal. Então, tudo que é repetido é absorvido pela nossa mente como uma verdade.
A sua crença, a sua nova crença, ela precisa o quê? Ser repetida diariamente, como um mantra, como uma oração, como um código de ativação. Quando você acordar, repita olhando no espelho: eu sou capaz, eu sou digno, eu sou merecedor de viver uma vida extraordinária. O que vocês criaram, tá? Aqui eu só estou dando exemplos. E à noite, antes de dormir, repita novamente. Deixe que essa frase seja a última voz que a sua mente ouça antes do sono, antes de dormir. Porque nesse estado, a sua mente ela fica mais acessível para reprogramações mais profundas. Mais um ponto importante: ancoragem física e emocional. Agora eu quero te ensinar algo muito poderoso, tá? Toda emoção ela pode ser ancorada com um gesto. Escolha um gesto simples aí, como tocar nos dois dedos ou tocar dedo com dedo, tá? Fechar os olhos, por exemplo. Fechar os olhos e sorrir, por exemplo, pode ser também. Ou bater levemente no peito, tá? Ou colocar a mão no peito, ou colocar a mão no braço. Isso é uma âncora, né? É como ativar um botão que você toca ali e liga algo. Eu, antes de começar qualquer atendimento meu, qualquer mentoria, a minha âncora, eu venho aqui, eu sento aqui antes de começar, eu tenho as minhas palavras que eu falo, bato no peito para aquilo ali ativar o estado que eu preciso para me estar como eu devo estar naquele atendimento, naquela mentoria. Então, toda vez que você repetir a sua crença, faça esse gesto. Você escolheu uma palavra lá, ó. Aqui, ó. Eu vou pegar o que a Sara colocou aqui. Estou evoluindo todos os dias. Posso aprender. Então, levanta pela manhã, vai em frente ao espelho, escolhe o gesto que tu vai fazer. Por exemplo, eu quero colocar a mão no peito, quero ficar fazendo um carinho em mim. Olhando no espelho, tu vai repetir: eu estou evoluindo todos os dias. Posso aprender. Entende? Escolhe um gesto e mais a repetição da frase olhando no espelho todos os dias pela manhã. Para que é isso? É para vocês estarem fixando essa crença em vocês. Toda vez que repetir a sua crença, faz o gesto também. Isso cria o quê? Uma ponte entre o corpo e a mente. E com o tempo, só de fazer o gesto, a sua mente ela já começa a acessar aquela força interna de que você é capaz, que você tem poder, que você consegue, que você pode, que você merece. Evidência prática, tá? Para você manter, se você quer manter essa nova crença viva, então prove para si mesmo que ela é real. E como? Com ações diárias alinhadas a ela. Por exemplo, se a sua nova crença é eu sou capaz de realizar grandes coisas, dê um passo todos os dias em direção ao seu sonho, mesmo que pequeno, porque toda ação ela vira uma prova e toda prova reforça a nova crença. Porque o nosso cérebro, ele precisa de experiências para quê? Para consolidar a verdade. Tire 3 minutos por dia para visualizar também. Faça uma visualização diária. Você vivendo de acordo com essa nova crença. Se veja confiante, decidido, agindo, sendo reconhecido, sorrindo, avançando, conquistando. Veja e sinta. Quanto mais real parecer na sua mente, mais real vai ser na sua vida. Eu sei que eu vou falar uma coisa aqui que para alguns não pode não ser tão bom, para outros, mas ambiente e influências, pessoal.
Crença nova não sobrevive em solo tóxico. Então, se afaste de pessoas, conteúdos, ambientes que reforcem o que você decidiu deixar para trás. E se aproxime de vozes que te lembrem da tua força, que te coloca para cima, que te impulsiona. Pode ser o grupo aqui que a gente tem, pode ser um livro, pode ser um podcast, pode ser um mentor que você escolheu para acompanhar você, mas alimente a sua nova versão. Porque se você parar de alimentar, o velho eu sei vai querer voltar. E vocês podem também criar o próprio ritual de ativação. Crie um ritual seu, um momento sagrado do dia. Pode ser pela manhã ou antes de dormir. Nesse momento, você repete sua crença, faz o seu gesto, a sua ancoragem, você visualiza, respira, se conecta, como se fosse um momento de meditação ali onde você repete tudo isso. É só você com você. Esse ritual é o quê? É o que te mantém inteiro. Mesmo quando muitas vezes o mundo está bagunçado, as coisas estão dando errado, é o que você se lembra. Eu sou o autor da minha própria história. A nova crença, ela já está aí dentro de vocês. Agora é sobre honrar essa nova versão. Cuidar dela, proteger, fortalecer e permitir que ela floresça em tudo o que você faz. Agora coloca no chat aqui quem quiser. Qual ritual você pretende criar para manter essa crença viva? Pode ser uma frase no espelho, pode ser uma visualização, pode ser um gesto, pode ser tudo isso junto, mas coloca alguma coisa que vocês pretendam fazer aí. Mas declara aqui, porque quando você escreve, você manifesta. Deixa eu ver o que a Cláudia colocou. Deixar minha família para seguir na minha jornada. São escolhas, né, Cláudia? Mas família é família, né? Tem que ver bem o que é deixar a minha família. Sara, um abraço em mim. Eu sou amável. Maravilha. Perfeito. É isso aí. Ó, Leandro, eu não serei mais um na multidão. Maravilha, Leandro. Cuidar de mim, Deus. Isso aí, Neuza. Legal, pessoal. Pessoal, se você chegou até aqui hoje nessa mentoria, já estamos aí há quase 1 hora e meia. Se você participou dessa mentoria com o coração aberto, eu quero te dizer uma coisa. O que você viveu hoje foi só a superfície. Foi só a ponta do iceberg, tá? Eu sei que talvez algo aí dentro de você se mexeu, que você identificou coisas que precisam de um olhar mais profundo, que talvez tenha percebido que não dá mais para continuar as mesmas crenças, travando seus passos, limitando suas escolhas, sabendo que existe muito mais de você aí dentro, querendo emergir. E é por isso que em junho ou julho eu vou abrir, pessoal, uma nova turma fechada. O que é isso? Uma nova turma. Uma turma pequena, um grupo mais íntimo, para a gente trabalhar juntos de forma mais profunda as crenças que realmente moldam a sua vida. Ano passado eu criei um grupo com 5 pessoas para fazer um teste onde nós trabalhamos só crenças.
tá? E esse ano eu não tinha criei o ano passado para teste, foi muito bacana. E esse ano eu vou criar 2 turmas, eu vou criar uma agora, junho ou julho, e uma no final do ano. É onde vai ter um acompanhamento, tá? Mas o que que eu quero dizer para vocês aqui? Vai ser uma turma pequena, e se vocês que estão aqui na mentoria sentiram que essa mentoria te tocou, imagina o que acontece dentro de um grupo onde a gente mergulha, trabalha técnicas por técnica, com acompanhamento, com sequência, com profundidade, um espaço seguro, um espaço de transformação, mas aqui não é para todo mundo. É para quem entendeu que chegou a hora de romper o que está te limitando e ativar o que te move, tá? Então, se você sentiu esse chamado, se você sabe que precisa estar nessa próxima turma que eu vou estar desenvolvendo, me chama no privado, tá? Eu não vou dar detalhes aqui para vocês, só estou abrindo uma possibilidade, uma oportunidade. Se alguém tiver interesse depois, nem comente nada aqui, depois me chama lá no privado, a gente conversa. Vai ser poucas pessoas, vai ser. A turma teste que eu fiz foi 5 pessoas. Eu acredito que vai ser entre 5 e 10 pessoas, não mais do que isso. Tá? Então, estou abrindo aqui para vocês. Depois, se alguém tiver interesse, eu não vou fazer divulgação, tá? Em rede social, nada. Vai ser algo mais reservado, mais direto. Então, quem quiser, me chama lá no WhatsApp depois e coloca, Silvio, eu quero entrar na turma de crenças, e aí eu vou explicar tudo como que vai funcionar para vocês. O que eu entreguei hoje aqui foi com toda a minha alma, tá? Eu procurei trazer uma mentoria bem profunda para vocês, porque eu acredito no poder da transformação. Porque eu vejo isso acontecer todos os dias com os meus mentorados, com meus clientes. E se você estiver comigo lá em junho ou julho, eu garanto que vai ser a sua vez. Agora coloca no chat aí, pessoal. Qual foi o maior insight que vocês tiveram aqui hoje? Ou qual crença você decidiu que vai romper? Quem não colocou ainda, coloca, que eu vou ler cada mensagem aqui. Eu quero ver aqui o que que você tem para falar. Ó, Neuza, cuidar de mim sempre que acontecer algo, colocar em prática. Infelizmente, as pessoas reclamam, mas convidamos e não querem. Deveria ter mais pessoas aqui. Exatamente, Neuza. Ó, Neuza, em todos os grupos que eu tenho, deve ter umas 200 pessoas, juntando um grupo com 30, outro com 60, outro com 5, outro com 10, deve ter umas 200 pessoas. Tem 11 aqui na sala, mas são as 11 que estão buscando algo. Sabe, a vida, ela é feita de decisões. E às vezes a gente vai empurrando, deixando para depois, dizendo que não é o momento. Mas me diz uma coisa com sinceridade aí. Se não for agora, quando vai ser? Deixa eu ver aqui. Estão falando. Sara, me sabotar, descrever algumas coisas que aconteceram na minha infância, a Raila achar que não sou capaz, romper. Importante, pessoal. Vocês entenderam o recado que eu trouxe para vocês aqui hoje. Vocês entenderam o conteúdo que eu trouxe para vocês hoje. Fico feliz, viu? Romper o medo, achar que não sou eu, que não sou capaz. Cláudia, são as escolhas. Neuza, só eu convidei umas 20. Só a Cláudia vem. Mas é isso, faz parte. É que assim, ó, nem todo mundo está pronto para mudança, viu, Neuza? Aí eu pergunto, quantos anos mais você vai deixar uma crença lá da infância decidindo por vocês? Quantas oportunidades você ainda vai sabotar porque lá no fundo acredita que não é capaz? Quantos relacionamentos você ainda vai aceitar por medo de ser rejeitado?
Quantos sonhos você vai guardar lá na gaveta por acreditar que não merece viver esses sonhos. A verdade é que você não nasceu para sobreviver, você nasceu para viver com propósito. Você nasceu para fazer história. Mas não dá para escrever uma história com as mesmas crenças de sempre. É como tentar construir um prédio sobre uma fundação que foi feita por uma cabana. Uma hora desaba. Tem gente aqui que sabe do que eu estou falando de construção, né? E talvez agora vocês estão aí. Talvez algum de vocês pode estar aí com aquele nó na garganta, porque sentiu, porque alguma coisa aí dentro está se mexendo. E isso é o inconsciente dizendo: chegou a hora. Chegou a hora de parar de fugir de si mesmo, chegou a hora de parar de repetir padrões, chegou a hora de assumir o volante da sua vida. Se você ouviu tudo isso aqui, não é à toa, não foi sorte, não foi coincidência, foi um chamado. Você pode até sair daqui dessa mentoria e continuar tudo igual, mas também você pode fazer uma escolha, dar o primeiro passo, fazer diferente, se posicionar, reescrever, porque toda a transformação ela começa com uma decisão, tá? Eu estou aqui e se vocês precisar, eu ajudo vocês a atravessar tudo isso. Estamos chegando no fim da nossa mentoria. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, se alguém quer falar alguma coisa aí, se não eu encerro e aí nós vamos até a próxima. Se alguém quiser falar alguma coisa, comenta aí, pessoal. Deus, obrigado, Silvio. Eu que agradeço, Deus, a presença, por estar em todas as mentorias. Se alguém quiser falar, quiser ativar o áudio aí, me avisem, tá? Sara agradecendo a Raila, obrigado pelo convite, eu amei, realmente sou grata por sua vida em minha vida. Olha só, que legal, hein? Que bacana. Gratidão, a Cláudia. Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Alguém quer abrir o microfone aí? Ou não? Estou com esse nó. Algo despertou em mim. Grata por hoje. Foi sensacional. Que legal. Neuza, eu. Maravilha. Eu vou trocar de microfone aqui, Neuza, para mim conseguir te ouvir, porque eu estou aqui não está conectado, tá? Ah, a Sabrina que falou lá. Legal, Sabrina. Posso fazer um comentário? Claro, Leandro. Vou abrir aqui, quem quiser conversar, depois eu faço o encerramento. Outro detalhe, quem quiser tirar uma foto, tirar um print, postar lá nos stories do Instagram, me marcar, eu agradeço vocês, tá? Estão me ouvindo agora, pessoal? Tudo certo? Tá, maravilha. Assim, ó, eu acho que bem na hora eu tirei o microfone, ó. Se vocês puderem tirar uma foto, tirar um print, quem quiser me marcar lá, ó, é bem bacana, tá? Vai ser bem legal, porque eu vou estar repostando lá, para a gente deixar registrada a nossa mentoria aqui. Eu vou liberar o microfone aqui. Cadê? Deixa eu só achar aqui para mim liberar o microfone. O Leandro quer falar, né, Leandro? Deixa eu ver o Leandro aqui. Acho que agora você vai chegar aí para você ativar. Dá uma olhada aí, Leandro. Opa, tá me ouvindo? Aí, maravilha. Tranquilo. Ô, foi maravilhoso. E hoje eu atendi uma pessoa que tinha uma crença pesada. Ela mandou mensagem hoje para mim e falou: não dormi bem à noite. Eu tive pesadelos a noite inteira. Aí comecei a atendê-la e ela começou a trazer algumas coisas do passado que nós achamos que está superado, mas aquela crença enraizou de uma tal forma
porque ontem ela não teve um bom dia de venda no ponto comercial dela. Aí então ela ficou estressada, ficou nervosa, chorou. Daí hoje ela mandou mensagem para mim, eu atendi ela. Nós fomos trabalhando, né, fazendo o trabalho, e descobrimos uma crença na infância dela, que os pais e os avós falavam: quem não trabalha não vai ser ninguém na vida. Parece uma brincadeira, mas isso agravou de tal forma a vida dela que hoje ela, com quase 70 anos, só porque um dia ela não vendeu. Essa crença lá do passado afetou a vida dela hoje e nós fizemos um trabalho lá. Ela acabou de mandar uma mensagem que o dia dela foi em paz, que agora vai dormir, né? Por isso eu estava até respondendo ali a mensagem. A importância de que o Silvio está fazendo hoje. Essa oportunidade que ele está abrindo é de suma importância, porque tem coisas pequenas que nós desprezamos, mas faz um mal tão grande hoje no nosso futuro, no nosso dia, que a gente se perde, que nem o Silvio começou mesmo. Tem coisas no nosso passado que prende nós prosperar hoje no presente. E por mais que a gente faça, por mais que nós trabalhamos, nós não conseguimos desenvolver isso, se não trabalhar os gatilhos e dispara, que nem, ó, senhora quase 70 anos. Um dia que não vendeu, eu vou passar fome, eu vou passar privações, né? Olha só o peso que a crença limitante traz para a vida da pessoa, não é verdade? E, Leandro, às vezes assim, ó, às vezes é uma coisa muito, parece ser muito pequena, mas se torna algo gigante. E o quanto é importante a gente ter essa consciência de tudo isso. Por isso que eu gosto de fazer as mentorias para trazer clareza. Porque quando a gente tem clareza de uma crença, clareza do que está acontecendo, e esse exemplo que você trouxe aí agora mostra isso, porque são coisas que a gente até pode evitar com nossos filhos, com nossos netos, com crianças próximas a gente também, porque às vezes saem algumas coisas que não é o ideal. E a gente tem que tomar esse cuidado, porque aquela simples palavra ali pode mudar uma vida inteira, né? Eu, principalmente, sei como acabou de fazer a formação, né, da neurociência comportamental, essa parte cognitiva, ela é complicada, que até o jeito de você falar. Se você não souber colocar as palavras na hora certa, você vai gerar um trauma no futuro. Porque no presente ali passou, mas no futuro a conta chega. A interpretação que ela tem, a verdade que ela acaba armazenando ali é algo que o futuro, né? A criança está ali como um gravador, né? Ela está assimilando tudo, ela está gravando tudo que está acontecendo. E provas está, eu digo assim, ó, 80, 90% das situações que a gente trabalha, muitas coisas estão relacionadas às situações do passado. Situações lá de quando criança, adolescência, tem muita coisa. Isso É é incrível. verdade. E a gente que trabalha com isso, né, Leandro, quando a gente consegue ajudar as pessoas a. E quantas vezes a gente se ajuda a gente mesmo, porque não é porque a gente é profissional que a gente não tem algumas crenças, algumas coisas que a gente precisa trabalhar na gente para a gente ser melhor a cada dia também e poder ajudar outras pessoas. Eu, quando eu Isso é comecei, verdade. quando eu comecei a trabalhar, eu estava vendo os resultados nas pessoas e em alguns momentos eu me questionava, poxa, será que é verdade isso? E nem eu estava acreditando. Eu estudei para aquilo, eu apliquei em mim, eu tive resultado em mim, eu ajudava as pessoas, vendo os resultados das pessoas, e mesmo assim me questionava. Entende? Isso é incrível, tá? É incrível. E a nossa mente, ela faz coisas que, quando a gente entende, se a gente não sabe, se a gente não tem o conhecimento, a gente acha que é bobagem, que é frescura. Mas, na verdade, o que a gente acha que é bobagem, que é frescura, como a gente já falou, pode mudar uma vida lá no futuro, depois completamente. Ou para bom ou para ruim. Ruim, É, é verdade. exatamente. É isso aí, Silvio.
Valeu, Leandro, obrigado pela tua colaboração aí, pelo teu depoimento aí, isso é muito importante, viu? É bom, Deixa vamos eu, somar. isso aí, deixa eu ver, quem mais tinha falado que ia falar? Deixa eu ver aqui. Ah, legal. Deixa eu ver aqui. Quem mais quer falar aqui? Ah, a Neuza. Deixa eu liberar aqui, tá, Neuza, para você. Neuza, Neuza. Neuza, tá liberado, é só você aceitar aí. Deve ter chegado um Boa botãozinho azul. noite. Ah, agora sim. Boa noite, Noite, Silvio. Boa Neuza. noite a todos. É, Silvio, eu pensando aqui, muitas coisas que acontecem com a gente na infância, muitos erros, e que a gente transmite para os filhos, né? Sem aquela consciência que aquilo foi ruim para a gente, né? Exato, É um aprendizado aqui que você nos dá, que é para a gente levar para outras pessoas também. exatamente. E eu, Porque eu sou muito grata, porque, assim, eu te falei que você sabe que eu viajei o mês passado, e foi a primeira vez que eu pude, assim, ter um contato aberto com a minha família, você entendeu? Com meus irmãos. Estou até emocionada, assim, de falar, porque foi a primeira vez que eu não tinha. Eu sempre vivi longe da minha família, sabe? É, eu moro 400 quilômetros distante da minha família. Criei meus filhos longe deles. Então, desculpe, isso aqui é um desabafo que eu estou fazendo, sabe? Que mas foi, assim, o importante é que você transformador. conseguiu, o importante é que você conseguiu romper essa bolha, né, Neuza? Consegui romper, e graças a você, Sil, essas mentorias, sabe? Eu fui rompendo barreiras, porque eu me sentia inferior a eles, pelo simples fato de eu ser filha do segundo casamento da minha mãe. E meus irmãos não davam certo com meu pai. Tá me entendendo? De onde veio os traumas e foi muito bom, sabe? A primeira vez, assim, que você vê, eu com 63 anos, fui ter um contato, uma aproximação mesmo, assim, com a minha família. Então, eu nunca tinha falado sobre isso, sabe? Eu acho que com quem eu falei sobre isso uma vez foi com a Cláudia, que a gente conversa bastante, sabe? A Cláudia está sempre lá no meu canal, e, né, nas lives, a Cláudia é minha companheira, está sempre lá. E eu te agradeço, Silvio, por isso. Neuza, eu fico feliz por esse seu depoimento aí, e não tem como a gente não ficar emocionado também. Fico feliz de que, de alguma forma, as mentorias que a gente faz aqui, as conversas no grupo, te ajudou de alguma forma, te ajudou em alguma coisa, e isso para mim não tem preço, viu? Quando tu me disse que ia viajar, quando eu te vi lá no barquinho, lá, quando eu te vi lá fazendo, estava virada numa paparazzo lá, né? Foto, vídeo, tava, meu Deus do céu, eu fiquei muito feliz, viu? Gravando vídeo, Gravando vídeo, e eu fiquei muito feliz. E que bom que você rompeu essa bolha aí. E assim, ó, como você falou, às vezes acontecem coisas que nem são coisas ruins lá no passado, mas são motivos que acabam nos bloqueando de alguma forma. Quando eu fui fazer a transição de carreira,
Eu tive uma dificuldade muito grande, o apoio da minha família foi fundamental. Por quê? Porque os meus pais, querendo o meu bem, eles sempre me diziam que, trabalha para te ter um emprego, estuda para te ter um emprego melhor, eles batiam muito nisso, a Uhum. gente trabalhava na roça, na região da campanha aqui, então estuda para te ter um emprego melhor, porque para mim ter algo melhor do que eles, entendeu? Só que aquilo ali colocou uma crença que eu precisava trabalhar para ter um emprego melhor, que eu tinha que ter uma carteira assinada para ter uma segurança. E aí, Isso. fazer uma transição de carreira, trabalhando 25 anos numa empresa, aonde eu cheguei a supervisora da empresa para fazer o que eu faço hoje, eu larguei uma vida lá para fazer o que eu faço hoje. Não foi fácil, tive que romper algumas Não é barreiras aí fácil, não. também. Mas que legal, fico feliz com o teu depoimento aí. Eu quero saber se mais alguém quer falar alguma coisa, senão eu vou encerrar nossa mentoria aqui. Já estou preparando outra, tá, para o próximo mês. Talvez a gente vá falar sobre perdão no próximo mês aí, viu? Vai ser ótimo. Bom, se alguém quiser comentar alguma coisa, comenta no chat, senão eu vou encerrando aqui. Eu quero agradecer vocês, tá, por... Quer? Cláudia? Quer falar, Cláudia? Maravilha, então. Deixa eu liberar aqui, Cláudia. Pronto, Cláudia, só você acessar aí. Acredito que vai aparecer um botãozinho azul para você aí, Cláudia. Só clicar nesse botãozinho. É azul, né, Leandro? Que apareceu para você, né? É, né? Não está conseguindo, Cláudia? Não? Ó, deixa eu tentar de novo aqui. Tá liberado aí para você. Cláudia não está conseguindo. Bom, pessoal, deve estar com algum problema na. Bom, eu vou encerrar aqui então. Pessoal, eu quero agradecer vocês, cada um de vocês que esteve aqui hoje. Gratidão por se permitir ouvir. Que essa mentoria não seja só um conteúdo a mais, mas que seja um marco na jornada de vocês. E lembre-se, a crença que você escolhe alimentar hoje, ela vai ser a vida que você escolhe viver amanhã. Então, vai lá, faz, muda, porque a transformação ela está esperando por vocês, tá bom? Gratidão, Leandro, a Vera. Bom que você estava aqui, Vera. Ótima noite para você também. Pessoal, gratidão a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.